Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, muita gente me pergunta como é que eu rodo o Stockfish aí com redes neurais e tal. Eu vou falar aqui rapidamente para vocês. É um software totalmente open source aqui, gratuito, tá bom? Para quem tem Mac, para quem tem Windows, infelizmente eu não sei dizer como é que faz, tá bom? Pelo que eu ouvi falar já não é tão simples no Windows, mas para quem tem Mac, basta entrar na Apple Store, baixar aqui o Stockfish Chess, é gratuito. Tá bom? Não estou ganhando nada, não estou fazendo propaganda aqui, simplesmente mostrando para vocês o software, tá? E aqui quando eu vou abrir aqui para vocês, ó, existe uma configuração aqui em Engine que é Use NNUE, e aqui então você vai estar usando recursos de redes neurais aí do Stockfish, tá bom? Então é simplesmente assim, e aí conforme você faz os lances, deixa eu ligar aqui para vocês verem, eu vou ligar aqui e pronto, ó, ele começa a fazer aqui as análises. Aqui nesse caso eu estou gravando, então ele está usando bastante recurso computacional e está fazendo aqui 3.000 kN por segundo, 5 milhões aí de jogadas de avaliações por segundo, 7 milhões, está aumentando aqui um pouquinho. Isso chega a 30 milhões, 40 milhões quando eu não estou gravando. Aí ele usa a GPU, usa a memória RAM, usa tudo que pode aqui do computador, tá? E calcula tudo isso, tá? Ó, aqui já está com 10 aí. Tá aumentando, né? Então é só isso, tá? É simplesmente isso, é baixar, usar a engine aqui NNUE e você já está usando aqui as redes neurais do Stockfish, que é um recurso bem poderoso. Inclusive eu fiz aqui, pessoal, ele é tão poderoso porque o que acontece? Eu fazia as análises antes com a engine do chess.com, né? Quando eu comecei a fazer com esse daqui, eu percebia que em alguns momentos o chess.com estava avaliando como igual, 0 aqui ali na pontuação lá da engine, e o redes neurais dando tipo 5 para as brancas, dando ganho para as brancas numa posição que o Stockfish estava achando que estava empatado. Eu fiquei encanado com isso, coloquei aqui no nível máximo do chess.com, jogar contra a engine. E assim, foi de lavada para redes neurais, ganhou com facilidade. Falei, não é possível, eu vou jogar então com um peão a menos, né? Então eu coloquei aqui a engine do Stockfish com redes neurais para jogar com esse peão de F2 a menos, então contra o Stockfish no nível máximo do chess.com. E vamos dar uma olhada nessa partida agora então. Aqui o Stockfish redes neurais começa com o peão do rei E4, temos E5 pelo Stockfish do chess.com, cavalo em F3, cavalo em F6, cavalo C3, cavalo C6, temos aí a abertura do... Não tem nome, né? Porque aqui a gente está sem o peão de F, mas é como se fosse aqui desenvolvendo os 4 cavalos, né? Bispo C4, eu achei muito inteligente esse lance. Aqui o Stockfish estava na dúvida, a redes neurais estava trabalhando esses dois lances aqui, Bispo C4 e Bispo B5. Mas aqui quando ele definiu que queria jogar Bispo C4, eu percebi que ele queria fazer do limão uma limonada, né? Já que ele começou sem o peão de F, o ponto de F7 vai virar alvo. Achei isso bem interessante. Já entendeu o problema que ele está com o peão a menos e a vantagem disso, né? A longo prazo. Bispo C5, então foi jogado D3, simplesmente ameaçando uma entrada do bispo aqui em G5, que seria bastante incômoda. H6 impedindo, e agora as brancas têm um problema aqui, né? As brancas querem dar roque e não podem, porque não tem o peão aqui de F2. Então como é que o redes neurais vai resolver isso daqui? Primeiro com o cavalo em A4, né? Atacando agora o bispo, tentando tirar o bispo aqui dessa diagonal. Temos bispo B4, cheque, bispo D2, propondo as trocas. Bispo por D2, cheque, dama por D2, roque. Então as pretas, além de tudo, estão com alguns tempos a mais, porque agora a redes neurais... o Stockfish redes neurais teve que jogar aqui cavalo C3, né, para voltar o cavalo para o jogo. Então, além do peão a menos, teve que perder um tempo agora aí. Mas resolveu o problema do roque, né? Vai poder rocar no próximo lance. A partida seguiu com D6, roque, e agora cavalo em A5, com a mesma ideia de atacar esse forte bispo aqui de C4. Bispo B3 foi jogado, e aqui o Stockfish do chess.com, sem nenhuma pressa, simplesmente faz o lance C6, que abre para a dama, prepara D5 no futuro. A partida seguiu com H3, evitando o lance bispo G4, e mais do que isso, evitando cavalo G4. Por quê? O Stockfish redes neurais quer jogar aqui torre F2, quer dobrar aqui na coluna F, partir para cima do ponto de F7, então H3 evita aqui o cavalo G4, que incomodaria bastante. Inclusive poderiam existir também ameaças, né, com dama B6 cheque, o cavalo entrando em G4 depois, que seria bastante incômodo. Então H3 aqui, a partida seguiu com B5 avançando aí na ala da dama, torre em F2, partindo para a ideia de dobrar aí
na coluna F, torre em E8, né? Aqui o Stockfish do Chess.com não desconfiando aqui da pressão em F7, faz esse lance ousado aí, torre em E8, talvez protegendo aqui em E5 e preparando no futuro para jogar D5. A partida seguiu com cavalo em E2, levando mais uma peça para lá do rei, C5 aqui pelo Stockfish, e agora cavalo G3, manobrando o cavalo para a ala do rei, torre B8, aqui não desconfiando de nada, e o Stockfish Redes Neurais continua montando a galera aí, torre de A em F1 agora, jogou todas as peças para atuar aqui na ala do rei, impressionante. A partida seguiu com C4, atacando aí o bispo, D por C4 e agora cavalo aqui por C4, né? Poderia jogar com B por C4 também, seria uma outra possibilidade, né? Viria bispo aqui em A4 com o tempo sobre a torre, poderia ter seguido dessa forma, mas a partida seguiu com cavalo por C4 atacando a dama, dama em E2, pressionando aqui o ponto de C4, protegendo também aqui em E4, a partida seguiu com bispo em E6, protegendo o cavalo e já protegendo também o ponto aí de F7, e agora um lance que a Redes Neurais demorou muito para achar. Aqui o Stockfish não acha esse lance das brancas, realmente manda jogar aqui ou C3 ou cavalo D2, coisas aqui desse tipo, mas depois de uma certa profundidade o Redes Neurais acha esse lance e começa a dar bom para as brancas aqui na avaliação dele, o lance A4, tentando desviar aqui o defensor do cavalo. A partida seguiu com dama B6, então cravando aqui a torre, né, trazendo a dama e cravando aí a torre, que é bastante incômodo. Temos A por B5 e aqui dama C5, liberando aqui o caminho para a torre e continua fazendo pressão aqui nessa diagonal de casas escuras. E agora um lance aqui muito forte, muito instrutivo aqui das Redes Neurais, o lance cavalo em H4, um lance monstruoso aqui. As brancas já estão começando um ataque bizarro de forte, a gente vai ver daqui a pouco. A partida seguiu com o cavalo por B2, o Stockfish feliz aqui, né, de capturar aí um peão agora em B2, mas agora o ataque é muito forte. Cavalo de H em F5, o cavalo na casa de F5, o cavalo do Kasparov, é muito forte essa peça. A partida seguiu aqui com o rei em H7 e agora uma bomba no tabuleiro, cavalo por G7. Você fala, tudo bem, esse lance aí tá entregando o cavalo, mas é porque depois vai capturar em F6. Não é tão simples porque a torre tá cravada, né? Então a partida seguiu com o rei por G7, o Stockfish aceitou aí o sacrifício e agora o bombástico rei H2, né? É legal isso, você sacrifica um cavalo e depois você joga rei H2, né? E aqui olha a situação agora pro Stockfish, olha os problemas que ele tá enfrentando, porque tudo bem, o cavalo está realmente atacado 2 vezes, mas tem mais uma coisa acontecendo. F7 está atacado 3 vezes, né? Pelas 2 torres e pelo raio-x aqui do bispo. Então, e nenhuma peça consegue defender o cavalo agora. Olha a situação, as brancas estão completamente ganhas já nessa posição, com uma peça a menos, mas completamente ganhas por conta do ataque aqui para cima do rei. O rei que já está com a cobertura de peões estourada, dama entrando depois que o cavalo sair. Bom, aqui não tem realmente o que jogar, né? As pretas já poderiam abandonar aqui. A partida seguiu com o cavalo G4, então aqui na tentativa de entregar uma peça para depois tentar ganhar um tempo aqui e fechar a diagonal do bispo com cavalo C4 e tudo mais, né? Jogou o cavalo aqui em G4. Ah, Rafael, mas aí não era melhor então jogar bispo por B3 aqui? É que aqui Redes Neurais provavelmente jogariam torre por F6 e depois de torre aqui em H8 provavelmente, tentando defender a posição, porque aqui é difícil de achar, né? Torre F8 talvez C por B3, né? As brancas melhores aqui, um rei exposto, recuperaram peça, estão indo para cima, tem dama entrando em G4, tem checkmate em mais alguns lances aqui, né? Então realmente a posição é muito difícil aqui, não dá para fazer bispo por B3, não dá para jogar nenhum outro lance, né? Eu vou tentar jogar cavalo H7 para ver o que acontece, vou tentar salvar esse cavalo aí. Aí a porrada aqui em F7 é grande, ó. Torre por F7, cheque, bispo por F7, torre por F7, cheque, rei H8 e aqui dama G4. Olha que sequência bonita, né? Teria acontecido aqui, ameaçando o mate. Não tem muito como defender, a resposta seria forçada a torre G8, mas aí dama F5, ameaçando mate mais uma vez.
Aí torre G7 defendendo, torre G7, rei por G7, mas agora dama em F7, é muito forte, né, essa cooperação entre bispo e dama. Jogaria o rei lá para H8 e depois de cavalo F5 não tem jeito de salvar o checkmate aqui em G7. Notem que a torre não pode vir para G8 simplesmente por conta de dama por G8, checkmate, a dama protegida aqui pelo bispo, né? Então, muito bonita a sequência aqui das redes neurais, né? Realmente não dando chance nenhuma aqui para o Stockfish. O Stockfish agora começa a entregar aqui, devolve a peça primeiro com cavalo G4 cheque. A partida seguiu aqui com H para o G4, cavalo C4 tentando fechar a diagonal aqui do bispo. E agora simplesmente cavalo em F5 cheque, rei H8. O Stockfish aqui pensa que está fugindo, mas agora G5, que paulada, abrindo aqui caminho para a dama. A partida seguiu com D5, aqui o Stockfish vai tentando alguma coisa ainda. Cavalo por H6, torre F8 defendendo o ponto de F7. E agora dama em H5 ameaçando todo tipo de descoberto. Rei G7 saindo aí da mira da dama. Cavalo G4 ameaçando uma sequência de checkmate em 2. Começando com dama em H6 seguido de cavalo em F6. A partida seguiu com F6 dando uma casa de fuga para o rei. G por F6 simplesmente cheque. E aqui tem mate em poucos lances. Já não dá mais aqui, né? Teve que jogar torre por F6, torre por F6. Aí aquela postergação toda, né? Dama G1 cheque, rei por G1, bispo F7. E aqui mate em 2, torre por F7, rei G8 e cavalo em F6. Checkmate, né? Não tem jeito mesmo, não tem jeito. Depois aqui de rei em H2, as brancas estão completamente ganhas aqui nessa partida. Uma destruição aí das redes neurais contra o nível máximo do Stockfish no chess.com, jogando com um peão a menos, né? Abrindo aí com um peão a menos. É muita força a mais realmente, né? Essa nova tecnologia veio para ficar, né? Não é à toa que os melhores jogadores do mundo aí hoje em dia treinam utilizando aí redes neurais, né, em computadores mais fortes e tudo mais, né? Porque faz muita diferença ao nível de uma máquina para outra, né? De uma tecnologia aí para outra. Vamos tentar entender onde é que o Stockfish aqui perdeu a mão, né? O Stockfish do chess.com. E na verdade foi aqui nessa posição, depois de A por B5. O lance jogado aqui foi dama C5 e a partir daqui as pretas nunca mais ficam bem. É incrível isso, né? Aqui existem duas possibilidades para as negras tentarem jogar. Uma delas é mais forte que a outra. A mais forte de todas seria a torre de E em C8 aqui, colocando mais uma proteção no cavalo. Poderia seguir com cavalo H4 com a mesma ideia. E aí dama em E3 aqui propondo a troca das damas. Dama por E3, cavalo por E3 atacando a torre. E atacando aqui em C2 também. Depois de torre E1, por exemplo, bispo por B3, C por B3, cavalo C2 atacando a torre. Poderia seguir com torre D1, torre por B5 e aqui cavalo de H aqui em F5 com ameaças terríveis, ameaçando aqui em D6 e ameaçando aqui também em H6. A partida poderia seguir com torre C7, cavalo por H6, tentando desviar o defensor aqui de F6. Poderia seguir com rei H7 e aqui uma sequencinha bacana, cavalo por F7, entregando o cavalo para desviar o defensor aqui do outro cavalo. E depois de torre por F7, então, torre aqui por C2 e tá caindo aqui em B3, torre por B3. A gente teria uma posição bem equilibrada, né? 4 peões, um cavalo, 2 torres para cada um. Muito provavelmente entre essas duas máquinas uma posição como essa terminaria empatada, né? Então aqui não dá para capturar esse peão porque está caindo o cavalo e tudo mais. O jogo vai embora, né? Então poderia ter seguido dessa forma. Faltou isso aí para o Stockfish fazer, né? Ele realmente não encontra esse lance. Se você deixa aqui o Stockfish do chess.com, ele chega a considerar, mas ele manda jogar outra e tal. E uma outra possibilidade aqui seria realmente dama por B5 de imediatamente. E aí depois de cavalo H4 poderia seguir cavalo por B2, ousando mesmo, né? Capturando aí os peões. E aí depois de dama F3, por exemplo, colocando pressão total na coluna F, bispo por B3 e aqui o redes neurais provavelmente jogaria aqui com cavalo de G em F5, jogando aí com uma peça a menos e 2 peões a menos, bastante material a menos, mas indo para o ataque, né, ameaçando aqui todo tipo de ataque. Aqui torre E6 provavelmente protegendo já o cavalo, poderia seguir com dama G3 ameaçando mate. Cavalo E8 protegendo o checkmate. E aqui teria uma combinação bacana. Cavalo por G7. Né? Cavalo por G7. Então, sacrificando aí mais uma peça aqui. Então,
o redes neurais está com 2 peças a menos, né? E poderia seguir aqui com torre por F7, ameaçando o checkmate. E aí não tem jeito de defender. O único jeito é entregar a dama aqui e tentar jogar essa partida. Provavelmente com dama por F1, torre por F1, bispo por C2. E a gente teria aqui essa partida bem difícil, né? Bem maluca, uma dama aqui por 2 torres, né? 2 peças aqui por uma torre, um cavalo por um cavalo, um rei exposto, né? Uma posição de difícil avaliação, difícil de dizer o que aconteceria. Talvez aqui, né, as redes neurais pudessem vencer aqui pelo fato de ser superior, né? Uma máquina superior, mas o que eu quero dizer com isso é que nessa posição dama por B5 daria bastante jogo aí, né, para o Stockfish. Então tinham essas 2 opções, dama por B5 e torre por C8, mas a hora que faz dama C5 aqui realmente fica muito difícil, né? E depois de cavalo H4, uma outra ideia seria jogar G6 então, porque depois que o cavalo veio para F5 realmente ficou muito forte. Mas aqui de qualquer maneira as brancas ficam muito bem depois de rei H2, tirando o rei aqui dessa diagonal. Cavalo H7, por exemplo, poderia seguir com bonito aqui com torre por F7. Aqui essa partida tem muitas variantes muito bonitas, né? Aqui bispo por F7, torre por F7, rei por F7. Mas agora, depois de sacrificar aí as 2 torres, tá caindo aqui o cavalo, né? Com cheque, bispo por C4 cheque, rei E6, cavalo por G6. E poderia ir embora assim, com vantagem para as brancas aqui, por incrível que pareça, apesar de não ter as torres aí, mas por conta da exposição do rei, da atividade das peças, brancas melhores. Eu vou passar alguns lances aqui só para ilustrar, tá? Rei D8, bispo F7, atacando a torre. Essa torre aí já não tem mais para onde ir, né? Então poderia seguir com dama por B5, dama D2, evitando a troca de damas, pressionando aqui em D6. Uma posição bem complexa, né? Rei C7, dama por H6 ao invés de capturar a torre, pressionando o cavalo em F8, C4, atacando a dama, dama D7, agora sim bispo por E8, dama por E8, cavalo por F8, dama por F8 e dama E3. E aí, esse final, ele é melhor para as brancas, tá? Por quê? Por conta desses peões aqui. É muito difícil ainda, porque dama e torre podem dar muito cheque, mas por conta do rei exposto, o cavalo ele é muito forte nesse tipo de final também. As brancas têm mais condições. Eu fiz essa análise até o final e as brancas vencem realmente, tá? Então aqui, apesar de que G6 fosse sobreviver um pouco mais, muito provavelmente as redes neurais aí também venceriam. Mas vamos ver mais uma vez como seguiu aqui. Que bonito como seguiu na partida. Cavalo por G7, rei por G7, rei H2. Pode abandonar. É bonito isso, né? Aí seguiu entregando peça. Cavalo G4, cavalo voltou, veio o cavalo para F5. G5, né? Bonito, rasgando a posição. E agora cavalo por H6, dama H5, acabou, né? Cavalo aqui em G4, ameaçando mate, F6. E aqui começa a entregar peça até levar aí o checkmate, né? Legal demais, legal demais. O próximo teste que eu quero fazer é aqui o redes neurais começando com uma torre a menos e o Stockfish do chess.com jogando com um cavalo a menos, ou seja, a vantagem da troca, né? Então é como se aqui a redes neurais estivesse abdicando de 5 pontos e o Stockfish abdicando de 3 pontos, então seriam 2 pontos de diferença, né? Com um peão a gente já viu que não deu chance aqui pelo menos jogando de brancas, né? Acho que tem vários testes para fazer, né? A gente podia montar uma playlist aí sobre essas experiências aí, né? Redes neurais contra o Stockfish do chess.com, né? Se você tiver alguma ideia também, coloque aí nos comentários. Tá bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!